E aí, moçada, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. A aula de hoje tem por título Variações intrínsecas ao processo linguístico e marcas do falar cotidiano. Antes de a gente começar a falar sobre esse tema, vamos identificar algumas questões. Primeiro, você sabe por que existem as variações linguísticas? Você sabe por que as pessoas têm essa variedade na língua? Vamos observar a seguinte imagem. Nesta imagem, perceba várias pessoas. O que você precisa entender é que cada uma delas não fala do mesmo jeito, não pensa do mesmo jeito e não age da mesma forma. Analisando a nossa última imagem, daquele mapa do Brasil, podemos perceber que existem várias pessoas, certo? Vamos aqui ao contexto. Nesse contexto, nós podemos perceber brasileiros do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Sul. Eles não falam exatamente do mesmo jeito. Se pararmos para observar, notamos que falantes nascidos na mesma cidade apresentam diferenças no modo de falar. Podem haver diferenças na fala em função do segmento social, ou seja, do qual falante procede, se a pessoa é escolarizada, ela fala ou escreve diferente, daquela que não teve oportunidade. Temos outra forma, que é em função dos diferentes graus de intimidade entre as pessoas e da situação comunicativa, como, por exemplo, entre familiares, que usamos linguagem informal, e no trabalho, dependendo da situação, temos de usar uma linguagem formal. O que eu quero dizer com isso para vocês de forma simples? Que, independente das regiões do nosso país, nós temos pessoas que têm escolaridade, outras que não têm. Pessoas que têm intimidade e outras que não vão ter intimidade. Ou seja, depende do ambiente e do contexto que nós vamos estar inseridos. Vamos agora entender o que é a variação linguística. Vamos lá. A variação linguística consiste num fenômeno que reúne diversas manifestações faladas ou escritas dos usuários de uma mesma língua. Além disso, a ocorrência dela depende do fato de as palavras e expressões terem uma afinidade semântica, ou seja, estabelecerem uma relação de sentido bastante próxima, apesar de serem diferentes no que toca ao aspecto fonético, relação ao som, fonológico, em relação à função dos sons, lexical, em relação ao vocabular, ou sintático, que é a relação entre os termos formadores de frases e orações. O que queremos dizer com isso? Nós temos várias formas de ter essa variação linguística, tá? E aí a gente tem que observar esses aspectos, seja no som, seja na função desse som, seja no nosso vocabulário ou na construção das nossas frases e orações. Vamos ao primeiro tipo de variação linguística, que é a variação regional, ou também chamada de variação geográfica. Essa variação são as que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões. No Brasil, vemos diferença de léxico, ou seja, de palavras, ou de fonemas, que são sons ou sotaques, nas diferentes regiões, estados e cidades. Aí no exemplo, nós podemos ver que temos o mesmo produto, ou seja, o mesmo alimento, falado de diferente forma em outros estados. Por exemplo, nós temos o aipim, a mandioca e a macaxeira. Elas designam a mesma raiz que todo mundo consome no Brasil. No entanto, dependendo da região do Brasil, ouviremos com mais frequência uma ou outra. A palavra aipim, por exemplo, ela é mais usada no Rio de Janeiro, mandioca em São Paulo e macaxeira na região Nordeste, inclusive na nossa região. Temos o exemplo 2, que vocês podem observar nessa tirinha, que diz assim, no primeiro quadrinho: meu irmão, esse sotaque de vocês é muito estranho. Urra! Pelo amor de Deus, meu! No terceiro quadrinho, aí tu tá com a razão, compadre. Esse sotaque aí é sinistro, valhei-me. O que nós podemos perceber nessa tirinha? Percebemos a diferença dos falantes, do falante 1 e do falante 2. Percebemos o sotaque, percebemos a forma de falar, as palavras diferenciadas, certo? Essa é uma tira lá do Urbanoide. Nessa tirinha aparece uma situação oral de comunicação. Por isso as palavras estão escritas como se fossem faladas. Mostra o sotaque de pessoas cariocas
e do paulistano. Portanto, uma variação regional, mas no nível sonoro da palavra, ou seja, usando a oralidade. Vamos agora à variação social. O que é a variação social? A variação social são as que ocorrem de acordo com os hábitos e culturas de diferentes grupos sociais. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modos de atuação e sistemas de comunicação. Cada grupo social, por exemplo, advogados, professores, um grupo de surfistas e etc., tem suas expressões que são facilmente entendidas dentro do próprio grupo. A linguagem técnica utilizada pelos médicos nem sempre é entendida pelos pacientes, que não têm a mesma formação e não fazem parte desse grupo social. Nessa cena, por exemplo, a menor opção, ou seja, a melhor opção para a comunicação eficiente, seria o médico adequar a sua fala ao contexto. Vocês já pararam para prestar atenção que quando vocês vão ao médico, algumas situações vocês acabam não entendendo? Por exemplo, na escrita, na receita, na forma que o médico vai falar do tipo de doença, os sintomas que você tem. Percebam que a linguagem é diferente. O grupo social a que ele pertence é diferente do seu. Então aí nós temos uma variação social. Vamos ao próximo exemplo. O próximo exemplo, a variação social acontece também devido ao maior ou menor grau de escolaridade. Uma pessoa com nível de escolarização mais alto tende a falar uma linguagem mais próxima da norma culta, que considera as regras da gramática normativa. Já as com menor grau de escolaridade, geralmente também convivem com mais pessoas com baixo grau de instrução e tendem a utilizar a linguagem mais informal, menos aproximada da norma padrão, e que não se preocupa com as regras gramaticais. Na imagem, como vocês podem perceber, nós temos duas pessoas, uma sendo entrevistada. No discurso, no diálogo, nós temos a seguinte afirmação: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o rapaz pergunta: e o português? Aí a pessoa responde: aí varia. Então a gente percebe essa distinção na escolaridade, que pode falar todos os outros idiomas, mas o português ainda tem um baixo nível de escolaridade. Então é isso que a gente percebe nesta imagem. Vamos ao próximo exemplo. Neste exemplo, nós temos uma variação social com base na idade. Percebam na imagem que nós temos um jovem e um senhor conversando. No primeiro, o jovem diz assim: pô, vô, você não saca nada, demorou. O vô responde: mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei. Então a gente percebe nessa imagem que o saca usado pelo jovem é de entender, de compreender. O saca, falado pelo vô, é de praticar esporte, de jogar vôlei, de arremessar. Então nós temos duas situações em relação à idade. Vamos agora a uma dica bem legal para vocês. Percebam aqui que a gíria ela vai variar de acordo com o contexto. Observem aqui o significado da gíria véi, que vocês usam com frequência. Na primeira nós temos assim: e véi, que é ver se presta atenção. Na segunda nós temos ô véi, que quer dizer por favor. A terceira, véi, que diz assim: como assim? A quarta, véi, que diz: você não vai acreditar. Ou a quinta, que diz assim: véi, quer dizer lascou tudo. A próxima, ih, véi, não vai dar para fazer. A próxima, véi, esqueci. Ah, véi, lembrei. Putz, véi, é mesmo? Ou para, véi, quer dizer não acredito. Ou finalmente, véi, para, é melhor parar. Nessa conjuntura, vocês percebem que a palavra véi, que é uma gíria, usada de determinadas tonicidades, de diferentes formas, que tem outros significados. E isso é para a gente prestar atenção e tomar um certo cuidado na forma com que falamos. Vamos agora para outra variação, que é a variação histórica. Aqui a variação histórica
são variações que ocorrem de acordo com as diferentes épocas vividas pelos falantes, sendo possível distinguir, ou seja, diferenciar o português arcaico do português moderno, bem como diversas palavras que ficam em desuso, ou seja, que não se usam mais. Percebam que, num lado, nós temos o português arcaico, na cantiga da Ribeirinha. Do outro, nós temos a língua portuguesa atualizada. Percebam na cantiga da Ribeirinha, que é o primeiro, que diz assim: no mundo não me sei parelha. Percebam que até tem uma dificuldade na leitura, porque as palavras não fazem mais parte do nosso contexto. No texto ao lado, da língua portuguesa atualizada, percebemos que a compreensão é melhor. Percebemos no começo, que diz assim: não conheço ninguém no mundo igual a mim. Percebo que a gente não tem dificuldade na leitura. Isso se chama o desuso. No primeiro texto, palavras que não fazem mais parte do nosso cotidiano. No segundo, palavras mais atualizadas do nosso dia a dia, certo? Vamos a esse exemplo. Esse exemplo diz assim, que é de uma tirinha do Chico Bento. No primeiro quadrinho diz assim: eu e aqui não posso nem pensar nisso, quem me dera. No meio diz: eu vou ter que estudar muito, até me formar numa universidade. E finalmente, no final, diz assim: daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Percebam que a linguagem é uma linguagem menos escolarizada, de uma pessoa mais caipira. E aí existe um alerta. Percebam que muitas vezes, quando ouvimos essa variação da linguagem, manifestamos um juízo de valor negativo, que demonstra preconceito, mais especificamente, preconceito linguístico. O que é esse preconceito linguístico? É um preconceito que se baseia no sistema de valores, que afirma que determinadas variedades linguísticas são mais corretas do que as outras. Pensando nisso, e para evitar no seu dia a dia, o preconceito linguístico não pode existir. Vamos à atividade para ver se você entendeu mesmo. A questão 1 diz assim, é uma letra de uma música. Cuitelinho, cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai ai. Aí quando eu vim da minha terra, desperdi da parentaia. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. Vamos à pergunta. A pergunta é assim: a letra da música se compõe de alguns registros de variação linguística, como o pássaro que canta é chamado de cuitelinho, por exemplo. Em outras regiões, é chamado pelo nome de beija-flor. Essa diferença de palavra, essa variação linguística, é chamada de quê? Variação geográfica, variação histórica ou variação social? Acertou quem disse variação geográfica, porque depende da situação ou do lugar que se mora. A próxima pergunta é assim: alguma forma de não disseminar o preconceito linguístico? Nela nós temos uma resposta, mas você pode usar essa resposta a seu favor. Por que não pode acontecer o preconceito linguístico? Por que ele não pode acontecer? Por que você não pode discriminar uma pessoa que não fala corretamente? O importante é se comunicar, né? Então, para outras aulas, é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.